bom dia, tudo bom? Eu fiz uma primeira parte, né, dos livros que eu andei passeando nos últimos meses em torno deles, né? Como eu falei, a minha proposta não são livros que eu terminei de ler, né? São livros que eu atravessei, eu estou atravessando. Alguns talvez eu termine de ler, outros nem tanto, né? Mas são livros com que eu namoro, né? Dialogo, fluo, né? São vários livros, vários. Eu não leio necessariamente por metas, né? Às vezes um livro me toca, me captura, eu abro, leio e de repente eu fico com aquele livro até o fim. Outras vezes eu fico com um livro até onde ele funciona para mim, depois eu largo, volto para ele meses depois, né? Então eu não tenho um compromisso tão disciplinado com os livros, não. Né? Mas aí a minha proposta aqui é encontrar, né, falar com vocês alguns dos quais eu estou sendo atravessado, tocado, né? Estou dialogando, né? E que são livros muito bons, sabe? Tem muita coisa legal, né? E eu sempre fico feliz quando eu encontro outras pessoas trazendo dicas legais de leitura. Eu resolvi também fazer esse tipo de colaboração, né? Que eu acho que é um trabalho coletivo de difundir ideias e as possibilidades que o mercado editorial está nos oferecendo, né? Então, recentemente eu comecei a ler esse livro que é de um escritor português chamado Gonçalo Tavares. Eu não conhecia Gonçalo Tavares e esse livro se chama Atlas do Corpo e da Imaginação, Teoria, Fragmentos e Imagens. Né? É um livro muito interessante porque é um livro muito experimental. Não é literatura, não é fotografia, não é filosofia, sabe? É uma mistura disso tudo, sabe? Então o livro é capa dura, ele é um livro da Dublinense, editora Dublinense, ele é capa dura, papel, eu não conheço papel não, parece papel couché, sabe? Porque tem muita fotografia, é um papel muito bom para valorizar as fotografias envolvidas. As fotografias estão em preto e branco, né? Passar aqui, mas assim, as fotografias compõem um texto à parte também. Tá? Não é um texto coeso, não é um texto contínuo, é um texto sobre fragmentos. Fragmentos com um pouco de tudo. Sabe? E aí as fotografias elas compõem poemas gráficos praticamente, há textos paralelos às fotografias. Né? E eu achei muito interessante esse trabalho, porque ele faz uma espécie de agenciamento de diferentes influências, diferentes composições, né? E aqui a gente tem discussões onde ele coloca em conversa literatura, ele coloca em conversa filósofos para discutir diferentes temas. Né? Eu achei muito legal como ele começa com o espanto e o espanto e o fragmento. Ele fala assim: em suma, só é digno de ser questionado, só é digno de ser investigado o que ainda não tem fórmula, o que ainda não tem solução, e mais, o que nunca terá solução. Errar, circular, hesitar em redor do que não tem solução. Um método. Sabe? É que a ideia, né, de fazer pesquisa é se perder. Né? Fazer pesquisa não é ter a certeza do que você vai encontrar, é errar no sentido de ser errante, de fazer o experimento, de caminhar sem garantias de onde você vai chegar. Isso eu acho muito interessante, essa visão. E aqui ele faz um diálogo entre diferentes saberes, diferentes livros, diferentes propostas, e eu acho que é uma experimentação muito rica, né, onde ele atravessa a questão de corpo, identidade, discurso, relações, os capítulos, imaginação e pensamento. O Wittgenstein, por exemplo, aparece muito citado nesse livro, assim como Deleuze, assim como Foucault, sabe? Muita gente interessante fazendo um diálogo que ele coloca em relação, né? Então eu acho um livro valioso, tá? Valioso para quem gosta de filosofia, para quem gosta de literatura e para quem gosta de arte, fotografia, né? Eu acho um livro valioso, um experimento muito interessante
que o Gonçalo Tavares faz. Ele é escritor, né? E os livros dele não são nada convencionais, pelo que andei sabendo aí. São livros que também são experimentos, né? Falando em literatura, né? Eu estou sapeando nesse livrinho aqui, ó, A Utilidade do Inútil, de Nuccio Ordine. Não sei se assim se fala, um manifesto, onde ele faz ele discute uma questão antiga, né, que é há outros manifestos sobre a inutilidade do inútil, né, mas ele faz um questionamento, né, um protesto sobre a questão da validade das coisas que não são monetarizadas, né, porque nós vivemos num mundo, né, que já vivemos há muito tempo em um mundo onde as coisas têm valor pelo dinheiro que produzem, né? Então ele fala que, por exemplo, as ciências humanas estão sempre sob constante ataque, porque o que elas produzem, né, os efeitos que elas produzem, os efeitos de conhecimento, os efeitos afetivos, muitas vezes não se transformam em dinheiro, não se transformam em rendimentos financeiros, né? Mas eles tocam outros tipos de valores, outros tipos de rendimentos que não se transformando em dinheiro, acabam sendo desqualificados em sua importância, né? E aqui ele faz uma defesa da utilidade do que é considerado inútil, mas não inútil porque não é importante, mas inútil porque não tem uma consequência financeira para as coisas, né? Então aqui a gente tem a literatura, a gente tem a filosofia, a gente tem as artes, sempre dimensões sempre prejudicadas no mundo comercial, né? No mundo que só valoriza aquilo que pode ser vendido, aquilo que você pode marcar um preço nas coisas, né? Então, legal para ser... ele é pequenininho, né? Não é um livro rápido, um livro pequenininho. Aqui, ó, o nome do autor. Uma leitura útil. Estou aqui também sapeando há um tempo lendo, quase terminando. Esse livrinho aqui, Se Deus Me Chamar, Não Vou, né? É um texto legal, se passa na narrativa de uma adolescente conversando sobre a vida familiar dela, a vida da família, que eles têm uma casa de produtos para idosos, né? E é uma narrativa muito breve, muito rápida, muito gostosa de ler, a autora é muito feliz na narrativa dela, né? Mas não se engane, por trás da fala dessa adolescente é salpicado questões de pensar sobre a morte, sobre a família, sobre outras perdas que nós temos, sobre o crescer, sobre o sofrer nesse crescer, né? É um livrinho pequenininho, mas muito, muito interessante de ser lido, né? Dentro desses livros interessantes, outro que eu andei sapeando, Horizonte Perdido, de James Hilton. Esse livro aqui é a terceira vez que eu estou relendo. Eu não costumo muito reler, não, sabe? Porque às vezes eu gosto de deixar a lembrança do livro como ficou lá atrás, porque às vezes a gente relê e quebra aquele encanto original, né? Que a gente está em outro momento de vida, a gente está tomado em outras circunstâncias, que aquilo que nos afetou há 20 anos atrás não nos afeta mais, né? Mas assim, esse livro aqui, ele conta a viagem de um grupo de pessoas, que o avião deles cai no Himalaia e eles encontram uma cidade perdida de Shangri-La, né? E essa cidade perdida tem elementos que mudam a vida de todos ali envolvidos, né? Então eu já li 2 vezes, estou sapeando a terceira, porque eu sempre, as 2 vezes que eu li eu gostei, e eu esqueço tudo, aí eu pego de novo para reler, porque é um livro que marcou minha adolescência, depois marcou um momento adulto que eu li, e agora eu estou passeando de novo. Esse livro ele foi originalmente escrito, se não me engano, em 1934, teve um filme feito com ele em 1937, e depois na década de 70 houve um musical com esse livro também. Vale muito a pena, eu gosto muito dessa história, muito bem escrita. James Hilton é muito bom. Aqui, inclusive, nessa minha edição, tem cenas do filme, do musical, que eu conheci esse livro no Corujão. Antigamente tinha na Globo, tinha Corujão, que eram filmes na madrugada.
E eu ficava acordado lá, final de semana, né? E eu via muitos filmes, entre eles apareceu esse musical de Horizonte Perdido. Gostei demais do musical e fui e comprei o livro, né? Dentro desses livros que se transformam em filme, eu também li, isso aqui eu li inteiro, O Chefão, né? Aqui é O Chefão nessa edição da Abril Cultural. Hoje tem uma edição muito mais linda, sabe? Não sei qual editora, mas uma capa preta com uma arma, com uma rosa em cima. Que aqui é O Poderoso Chefão, depois foi transformado no Poderoso Chefão. Esse livro é escrito por Mário Puzo, o mesmo cara que roteirizou Superman, né? O filme do Superman. Mas aqui o Mário Puzo, ele faz um trabalho sobre a máfia, e assim, é muito bom esse livro, sabe? Tem muita gente que gosta do filme, eu assisti ao filme, gostei bastante, mas o livro, ele vai além do filme, ele conta elementos que o filme que chegou ao cinema não tem. Tem uma outra versão do Poderoso Chefão, que é uma versão integral, né? Que aí conta a parte que esse livro narra e que o filme, com o corte do cinema, não conta, né? Então tem uma parte integral, mas esse livro é muito interessante, é muito bom, muito bom. Aqui é um livro sobre máfia, eu gosto um pouco dessa abordagem, né? Por conta da lógica das negociações, a questão das hierarquias estabelecidas, que é coisa muito atual, né? Não apenas no mundo subterrâneo, mas em qualquer organização, até organização de Estado, a gente tem artimanhas, negociatas, tipos de briga de grupos, né, que remetem muito ao que é narrado nesses livros sobre a máfia, né? Então aqui o Poderoso Chefão, aqui o Chefão vale muito. E aí dentro dessa mesma perspectiva, esse aqui eu não li todo, estava no comecinho, né? Eu li, eu acho que as primeiras 100 páginas. Esse livro aqui de Guy Talese, Honra Teu Pai. E aqui Guy Talese que é o primeiro livro de não ficção a penetrar na vida secreta da máfia. E aqui Guy Talese aqui é uma ficção, obviamente, é uma ficção, mas que tem muitos elementos concretos da máfia. Tanto é que aqui nesse livro, O Poderoso Chefão, tem um cantor, né, que logo no começo, esse cantor, ele é muito querido pelo Don Corleone, né, que no filme é o Marlon Brando e tal. E esse cantor, muitos dizem que retrata Frank Sinatra, né? E Frank Sinatra, inclusive, quase brigou com Mário Puzo numa recepção. Mário Puzo foi ser apresentado para Frank Sinatra quase deu um murro na cara de Mário Puzo, né? Porque ele ficou muito incomodado ao sentir que ele estava sendo retratado nesse livro sobre a máfia. A gente sabe, né? Os biógrafos Frank Sinatra dizem que ele tinha vínculos, né, com a máfia. E aí aqui, esse livro, né, Honra Teu Pai, Guy Talese, ele faz um livro-reportagem. Aqui ele faz uma reportagem sobre a máfia nova-iorquina, né, especialmente seguindo os caminhos da família Bonanno, né. E aí a gente tem várias fotos. O livro começa com a árvore genealógica da família, com foto do Bonanno, foto dos filhos do Bonanno, até aparece nas últimas fotos com a família Bonanno em 2007, né? Vai acompanhando a trajetória da família Bonanno, e do pai, dos filhos, né? E é uma experiência muito interessante para quem se interessa por essa temática. Depois eu volto com mais alguns livros que eu estou passeando por eles nos últimos meses. Tá? Um abração para você.